O Supremo Tribunal Federal retoma hoje a análise da chamada revisão da vida toda, sobre a possibilidade de recálculo dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Os ministros vão analisar no plenário um recurso que questiona a decisão tomada pela própria Corte em março de 2024. O Supremo Tribunal Federal deve retomar a partir de hoje o julgamento sobre a chamada revisão da vida toda. Essa é uma tese jurídica que permitiu que alguns aposentados do INSS entrassem com ações para que o cálculo da sua aposentadoria fosse revisto e aí ganhassem um dinheiro a mais. Isso considerando a contribuição anterior a julho de 1994, quando o real virou a moeda brasileira. Isso não era permitido desde 1999, mas em 2019 a Justiça entendeu que era sim uma possibilidade. Até que em março do ano passado o STF reverteu a decisão e hoje pedidos como esses não são mais aceitos. O problema é que nesse meio tempo muitos aposentados ganharam a causa e receberam o dinheiro. Agora os ministros do Supremo precisam decidir o que vai ser feito com essas pessoas, se elas vão ter que devolver o dinheiro ou não, como explica o professor de Direito Previdenciário Rafael Porto. Nós tivemos uma grande reforma constitucional ali no final da década de 90 que mudou totalmente a dinâmica de cálculo dos benefícios. A gente chama do período básico de cálculo, o que vai ser levado em conta para calcular o valor do benefício. Passou a se considerar todo o histórico contributivo, só colocaram uma trava em julho de 1994, que foi quando entrou em vigor o Plano Real, não considerar o que ficou para trás, né? E aí a tese da revisão da vida toda era para quem já estava no sistema pudesse não considerar essa trava em julho de 1994 e considerar todo o histórico contributivo, por isso que fala vida toda, então levaria em conta todo o histórico contributivo. Aí a tese basicamente era essa. E o Supremo Tribunal Federal inicialmente votou isso no que a gente chama de plenário virtual. Foi favorável a tese por um voto. E aí foi uma festa, porque de quem estava querendo, das pessoas que seriam beneficiadas, dos advogados que tinham entrado com as ações. Mas aí, na época, o ministro Cássio resolveu pedir para que o processo fosse levado para o plenário físico, plenário presencial. E aí lá foi formada a maioria contra a tese da revisão da vida toda. E agora nós estamos pendente, que é o julgamento que deve ser retomado essa semana. Vão discutir uma série de questões, dentre elas, eu penso que a principal seja relacionada com os efeitos financeiros. Porque tem pessoas que já receberam valores. E aí a dúvida é o que fazer com esses valores que já foram recebidos. Eles têm que ser devolvidos, não precisam ser devolvidos. Tem outras nuances também a serem julgadas, mas essa eu penso que é a principal. Repórter Felipe Quintela.